Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ele: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Somente até aqui. Senhor Deus, nós te louvamos pela leitura da tua santa palavra, mais uma vez nesse culto. Nós nos colocamos, Senhor, na posição de completamente dependentes da atuação do Espírito Santo em nossas vidas nesse momento, para que nós consigamos compreender a palavra revelada, ó Deus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos livre de toda e qualquer cegueira ou surdez que podem nos impedir de entender completamente a tua vontade revelada. Pai amado, que essa manhã seja mais uma daquelas manhãs que o seu nome é glorificado e a igreja é edificada, mesmo considerando todas as minhas limitações, ó Deus. Abençoa o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Bem sabemos que Ezequiel estava profetizando ou profetizou enquanto o povo estava cativo na Babilônia. Já temos falado isso muitas vezes. O contexto do livro de Ezequiel é um contexto de vergonha e de dor, de tristeza. O povo do Senhor em cativeiro. E a imagem do povo de Israel cativo na Babilônia é uma imagem desoladora, para dizer o mínimo. À medida que o tempo passava, morria a esperança deles de retornarem para a Terra Santa. Lá estava aquela que já foi a maior nação da história, dos seus dias. Estava na Babilônia aquele que já foi o povo mais temido da terra. Que já foi o povo mais poderoso da terra, que tinha sido o povo mais abençoado da história, estava agora cativo na Babilônia. O mesmo povo que séculos antes causava medo e terror nas outras nações. Quando Israel estava dominando a Terra Santa, sob a liderança especialmente de Josué,
os demais povos, quando ficaram sabendo da aproximação de Israel, eles ficavam temerosos, tremiam as pernas, porque eles sabiam, eles ouviam falar tudo o que o santo Deus estava fazendo através daquele povo e como que o Senhor estava dando vitória ao povo de Israel e como que o Senhor transformou um pequeno povo que saiu escravizado do Egito na nação mais poderosa da terra, sobretudo nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Pois bem, era esse povo que tinha sido já o mais temido, estava agora envergonhado. Uma nação que já tinha sido liderada por grandes homens como Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Saul foi um grande rei. Agora estava envergonhada, vencida e o pior, em terra estranha. Para eles que sabiam que moravam, que habitavam na terra que o Senhor os deu, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, onde eles foram ricamente abençoados, agora eles estavam envergonhados, numa terra estranha, numa terra de gente pagã. O sentimento de desilusão era agravado quando eles olhavam para trás. Eles ficavam mais angustiados ainda quando eles olhavam para trás e eles viam o que eles já tinham sido, o que eles eram naquele momento e o pior, o que tinha ficado lá na Terra Santa. É óbvio que aumentava a tristeza no coração do povo de Israel quando eles lembravam que lá na Terra Santa ficou uma terra destruída, que a grande cidade de Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, a bela cidade de Jerusalém estava destruída. O templo do Senhor estava destruído depois de ter sido profanado. Então, quando eles pensavam em Israel, quando eles pensavam em Jerusalém, eles não lembravam apenas que perderam uma batalha, não. O que eles lembravam foi que o seu exército foi vencido, os homens foram mortos, os jovens morreram em batalha, as mulheres foram violentadas, a cidade foi destruída, o templo foi profanado. Então eles estavam na Babilônia e eles lembravam de Israel, de Jerusalém, com a certeza de que não tinha nem por que voltar agora. Voltar para quê? Voltar para quem? Voltar por quê? Era como se fosse o fim de um grande sonho. Era como se fosse o fim da história de um povo que foi ricamente abençoado por Deus, que experimentou as grandezas, os milagres numa terra próspera, mas que agora tudo isso não passava de lembranças, e lembranças de um tempo que não voltaria mais, segundo eles. Ninguém mais acreditava que Israel poderia voltar a ser a grande nação que já foi um dia. Ninguém mais acreditava em restauração. Para eles era o fim da história, para eles o sonho acabou, o povo mais temido da terra acabou, era o fim da linha para aquele povo. Há vários exemplos na história de nações que já foram fortíssimas, poderosíssimas e acabaram. Você que gosta de história sabe disso. Há vários exemplos de civilizações inteiras que já foram poderosas e hoje simplesmente não existem mais. Israel achava que assim seria o seu fim, que essa seria a sua história. Eles acreditavam que eles estavam extintos. Sabe por quê, irmãos? Com o passar do tempo, o cativeiro começa a ser agradável. O cativeiro é ruim na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, segundo mês. Mas quando eles olharam, porque cativeiro é diferente de escravidão. Lá no Egito era escravidão, serviço, trabalho forçado. Eles eram castigados diariamente. Agora na Babilônia não era escravidão, na Babilônia era exílio. Eles poderiam andar, transitar, fazer comércio, construir casa, casar, viver normalmente. Só não podiam voltar para casa.
Então, com o passar do tempo, aquilo que era terrível, ter sido deportado para o exílio, ia passar a ser menos problemático. À medida que perdiam a esperança de voltar para a Terra Santa, à medida que chegava a notícia que o que ficou para trás estava tudo devastado, o povo ia se animando mais a ver Babilônia com outros olhos. Babilônia começou a ficar atraente para alguns. Estabelecer casa, estabelecer sua família. Com o tempo, eles iam esquecer as lembranças de Sião, eles iam esquecer Jerusalém, ou muitos iriam esquecer Jerusalém. Com o tempo, eles iriam casar com babilônios. É ter casamento misto. Ou seja, para quem estava no cativeiro, nos dias que Jeremias profetizou essas palavras, não tinha esperança nenhuma, nem de voltar para a Terra Santa, nem de voltar a ser o povo santo de Deus. Muitos achavam, ou a única certeza que os israelitas tinham naquele momento da história, era que eles não passavam de um povo morto. Eles olhavam para si mesmos e chegavam à conclusão: nós morremos. Nossa nação morreu. Israel morreu. O Senhor trocou de planos, o Senhor mudou de ideia. Não seremos mais a nação escolhida de Deus. Eles já acreditavam na possibilidade de que o castigo de Deus não era somente que eles passassem um período na Babilônia, mas que eles fossem extintos na Babilônia, que eles fossem mortos na Babilônia, que a história de Israel finalizasse onde? Lá na Babilônia. Então eles olhavam para si mesmos e pensavam: nós morremos, acabou a nossa história. Aqui jaz uma grande nação, aqui jaz Israel, a nação de Deus. Ninguém mais acreditava na possibilidade de restauração, ninguém mais acreditava na possibilidade de um milagre, não havia mais chance para o milagre. A nação de Israel, no cativeiro, irmãos, nesse momento do cativeiro, a nação de Israel não passava de um vale de ossos secos. O vale de ossos secos que Ezequiel viu, ou melhor, o vale de ossos secos que o Senhor mostrou a Ezequiel, não era ninguém mais, ninguém menos do que o povo de Israel. Eles eram o vale, ou eles eram os ossos do vale. Então a situação que nós encontramos, que nós percebemos, é que de fato o estado de Israel era um estado irremediável. Oh, que notícia terrível! Me lembro, algumas semanas atrás, quando saiu o último boletim do ator Paulo Gustavo, quando alguém falou que o estado dele era irremediável. Dá uma dor no coração, não é verdade? Aquela sensação de que não há mais nada a fazer, não tem retorno. Não é que não há nada a fazer, não tem retorno, não tem remédio. Ontem chegou a notícia que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também já está em um estado, a palavra é exatamente essa, irremediável. Não há mais nada a fazer. Esse era o estado de Israel na Babilônia. Eles achavam que estavam mortos, porque de fato eles estavam mortos. Eles achavam que era o fim da linha para eles, porque de fato era o fim de linha para eles. Eles achavam que não tinham mais o que fazer. Eles achavam que não voltariam mais para a Terra Santa, porque não voltariam mais para a Terra Santa. O estado deles era um estado de morte estabelecida. Então, queridos, primeira coisa que precisamos observar nessa manhã é que o vale de ossos secos que o Senhor mostrou a Ezequiel era o próprio Israel, era a nação de Israel, era o povo de Deus que estava ali naquele estado irremediável. Não estavam apenas mortos, não. Eles estavam mortos há muito tempo, ao ponto dos ossos estarem sequíssimos. Você sabe, e depois que a pessoa morre, né, há vários estágios, há vários níveis de deterioração, não é verdade? Passa pela putrefação, chega um estado que, para chegar à condição
de ter apenas ossos, pior, ossos sequíssimos, é porque eles não estavam somente mortos, eles estavam mortos há muito tempo. Só eles que não sabiam. A revelação começa com Ezequiel tendo essa visão desanimadora. Uma visão desanimadora. Verso 1 e 2 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O Espírito Santo levou o profeta a ver o real estado do povo, a real condição do povo. E o estado era deplorável. Se o povo estivesse apenas derrotado, ainda assim haveria uma esperança. Se o povo estivesse apenas envergonhado, ainda assim haveria uma esperança. Se o povo estivesse somente escravizado, ainda assim haveria uma esperança. Mas, irmãos, segundo a visão do profeta, o povo não estava derrotado, nem envergonhado, nem escravizado. O que o povo estava era morto. Não havia mais esperança. Não havia mais solução, não havia mais nada a fazer, ninguém mais poderia ajudar, nem havia mais tempo para arrependimento, não havia mais nada que pudesse ser feito. O estado do povo de Israel era definitivo e irrecuperável. Ossos sequíssimos era o que eles eram. Mas a seguir, o Senhor fez uma pergunta reveladora a Ezequiel. No versículo 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta natural para essa pergunta deveria ser um sonoro não, não é verdade? Se fôssemos nós olhando um vale de ossos secos e alguém nos perguntasse: vem cá, esses ossos podem reviver? A resposta natural, normal, simples é não, não pode reviver. A grande diferença é que Ezequiel conhecia o Deus que lhe perguntava. Ezequiel já conhecia o Senhor. Quem estava perguntando a Ezequiel não era uma pessoa qualquer. Ezequiel já conhecia a Deus o suficiente para saber que para Deus não há impossível. Não é verdade? Por isso que ele responde: Senhor, tu sabes. O profeta, nesse momento, não sabia nem que sim, nem que não. Ou melhor, ele sabia que não, né? Não é mesmo? Ele sabia que não podia reviver, só se fosse o Senhor operando. Eu disse que essa pergunta de Deus é reveladora porque ela escancara a impossibilidade humana de se dar a vida, de resolver seus problemas. O Senhor faz uma pergunta retórica a Ezequiel, vamos falar a verdade, para que nós hoje soubéssemos que a situação era de fato impossível aos homens. Mas, ao mesmo tempo, nessa simples pergunta do Senhor, o que fica demonstrado, além da nossa total incapacidade de nos dar a vida, é o poder de Deus e a total capacidade de Deus para dar a vida de novo a quem Ele quiser. É aquele tipo de pergunta que só nos faz refletir. É aquele tipo de pergunta, filho do homem, por acaso esses ossos podem voltar à vida, que nos convence, que nos faz meditar na nossa incapacidade, na nossa finitude, no nosso pouco poder, de que nós não temos domínio sobre a história, nós não temos condições de fazer nada, de nada adiantaria uma atitude humana naquele momento. Ezequiel pode falar o que ele quisesse, poderia ter falado o que ele quisesse para os ossos, que se fossem só palavras de Ezequiel, nada aconteceria. O Senhor segue dando ao profeta uma ordem, agora uma ordem estarrecedora. Versículo 4. Leia o versículo 4. Disse-me: o
ossos secos. Que proposta, não é verdade? Ou melhor, que ordem. A ordem era simples. Ezequiel, pregue a esses ossos secos. A ordem era simples de entender, de compreender. Deus não falou em mistério, Deus não falou por enigma. Deus ele chega para o profeta e mostra ao profeta um vale de ossos sequíssimos e fala ao profeta: agora você vai pregar para eles. A ordem de Deus parecia que era para o profeta fazer algo inútil, sem sentido, perda de tempo. Quem, em sã consciência, pregaria para ossos secos? Quem? Quem? Porque profetizar aqui no contexto é isso, é pregar. Ou seja, normalmente na Bíblia, profetizar é pregar. A gente tem ideia de profeta, ou profetizar de outra forma, né? Profetizar é pregar, é anunciar. O profeta deveria anunciar aos ossos sequíssimos que a condição deles mudaria. Você faria isso? Fala a verdade. Não é um cadáver, não. São ossos. Você não sabe nem o que é mais, o que é o fêmur, o que é o braço, o que é... Não sabe mais, os ossos estão secos, estão misturados. Você pregaria? Você pregaria? Olha o versículo 5. O que o profeta deveria pregar. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que o Senhor estava prometendo era uma inacreditável restauração. O Senhor estava prometendo fazer um milagre daqueles que podemos contar entre um dos maiores milagres da história. Quais são os grandes milagres da história? O mar se abrindo é um grande milagre. O sol parando é um grande milagre. A concepção virginal é um grande milagre. A ressurreição é um grande milagre. Mas o Senhor estava prometendo aqui fazer um milagre que deixaria os homens assombrados. Não é de ressuscitar um morto. Isso a Bíblia conta outras histórias de que alguém que chegou a morrer foi ressuscitado por intervenção divina. Mas aqui não, aqui era um exército gigante, um povo muito numeroso que tinha sido derrotado numa batalha e os seus ossos ficaram expostos no meio do vale há tanto tempo que começaram a secar somente os ossos, e o Senhor prometeu que de novo faria brotar nesses ossos tendões, carnes e por fim uma pele. Olha só que absurdo! Inacreditável. Mas de todos os envolvidos nesse episódio, somente Deus tinha o poder para fazer tal coisa. O profeta não tinha poder algum. Os mortos, muito menos. Morto não se ressuscita. Mas Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o único que traz à existência coisas que não existem, o único que opera maravilhas, é o único que ressuscita mortos. Ainda que os mortos estejam no estado que estavam os ossos. Irmãos, o texto diz que Ezequiel fez exatamente da forma que o Senhor ordenou. Olha o versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. No meio daquela confusão de ossos, cada um encontrou a sua parte. Há uma outra versão bíblica que é onde aqui diz ruído, diz que houve um grande terremoto. E depois que veio o barulho dos ossos se batendo e se juntando. Versículo 8, olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles.
mas não havia espírito neles. Duas importantes lições que temos apenas nesses 2 versículos que acabamos de ler. A primeira lição: o profeta foi extremamente fiel à mensagem que o Senhor o deu. Ele próprio disse que profetizou segundo lhe fora ordenado. Ele simplesmente replicou, ele simplesmente repetiu as palavras que era do Senhor, e é só isso que se espera dos pregadores, nada mais, nada mais. Que os pregadores usem seus púlpitos somente para repetir a palavra de Deus. De nada interessa aos irmãos a nossa forma de pensar, o nosso pensamento, a nossa filosofia pessoal. Nada disso interessa nesse momento. O que interessa, o que importa para a igreja é a mesma coisa que importava para aqueles ossos secos, que é unicamente a palavra de Deus. E o profeta fez isso, nada mais e nada menos. Por mais que fosse um absurdo aos olhos humanos, o profeta pregou aos ossos exatamente da forma que o Senhor ordenou. Nada mais. A segunda lição, nesse pequeno trecho, é que a palavra de Deus não falha, não é verdade? Tudo aconteceu exatamente da forma que o Senhor ordenou. O que nós estamos percebendo aqui no versículo 7 e 8 é que há uma perfeita sintonia entre a fidelidade na pregação e a ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo age de forma poderosa, até ressuscitando, trazendo à vida quem estava morto, somente onde há fidelidade na pregação. O resultado dessa união entre pregação fiel e a ação poderosa de Deus não poderia ser outro, foi um grande milagre. Imaginem a cena, irmãos. Um barulho estranho e ossos velhos batendo-se em ossos velhos. É óbvio que os ossos que estavam até se deteriorando tornaram-se vivos, né? Foram restaurados e se juntavam de forma correta, cada osso no seu lugar. Depois Ezequiel disse que começou a aparecer os tendões por cima dos ossos. E depois começou a aparecer a carne por cima dos tendões. E depois pele foi estendida sobre todo o corpo de todo aquele exército que estava lá. E pronto. Um exército de homens. Perfeitos. Saudáveis. Uma pele saudável. Carnes, músculos. Homens prontos. Mas segundo o texto, da mesma forma que aconteceu no Éden, faltava ainda um sopro do Espírito para esses homens. Sem o sopro do Espírito, eles não seriam nada. Seriam bonecos. Seriam estátuas. Mas o Senhor também resolveu isso. No verso 9 ao 10, diz assim: Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele: Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos da terra, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Mais uma vez Ezequiel mostra a sua fidelidade, né? Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. O Espírito aí está com letra minúscula, né? Não é o Espírito Santo, o Espírito de cada um deles. Entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Aleluia. A obra estava pronta. O milagre estava pronto. O que antes era ossadas velhas e secas, pela ordem de Deus, tornou-se um grande exército, um exército enorme de homens perfeitamente saudáveis. Não eram bonecos, irmãos, não eram zumbis,
De vez em quando tem uma literatura, tem uma figura, uma imagem dando a ideia de que o que se levantou aqui eram zumbis. Não era. Ezequiel não viu uma cena de The Walking Dead. Não foi isso que aconteceu. Ezequiel olhou para frente, ele viu homens perfeitos, saudáveis, vivos, falando, sentindo, se movendo. O Senhor termina essa visão ao profeta fazendo uma promessa. Uma promessa é uma explicação. A promessa de bênção. Mas antes do Senhor prometer a bênção, o Senhor explicou para Ezequiel o significado daquela visão. Olha o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Então, segundo o Senhor, como falamos no início, o vale de ossos secos era Israel sem esperança. Sem esperança. Um povo que olhava para todos os lados e não via escape. Um povo que concluiu que sua adversidade era insuportável e insuperável. Um povo que concluiu que o seu inimigo era invencível. Um povo que diz: pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Assim era Israel, um grande e aterrorizante vale de ossos sequíssimos. Você já chegou nessa situação? Você já chegou nesse ponto de vida em que para você não havia mais o que fazer? Acabou. 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 Mas para um povo que estava nessas condições, o Senhor prometeu restauração. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura. Olha as palavras do Senhor. E vos farei sair dela, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Olha só, ninguém imaginava isso mais. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Algumas promessas aqui nesse trecho. Primeiro, o Senhor prometeu abrir a sepultura do povo e arrancá-los de lá. Que visão, que imagem. Na visão de Ezequiel, o povo não estava sepultado, os ossos estavam expostos sobre a terra, mas agora o Senhor vai além e diz para o povo que de fato vocês estão mortos, vocês estão sepultados. Babilônia, o cativeiro, é como se fosse uma grande sepultura para esse povo, mas o Senhor promete abrir a sepultura. Que mensagem forte, não é verdade? Abrir a sepultura e arrancá-los de lá de dentro. É a primeira promessa do Senhor. Depois o Senhor promete enchê-los do Espírito. O Espírito Santo santificaria aquele povo. Eles não seriam transportados da morte para a vida. Eles não seriam arrancados de seu estado de morte para continuarem vivendo da forma que viviam antes. Não. O Senhor está prometendo aqui o Espírito santificador. Eu vou trazer vocês de volta à vida, mas eu vou dar a vocês uma outra vida. O meu Espírito vai santificar vocês. O Espírito Santo transformaria o povo de Deus de forma definitiva. É impossível. Quem foi chamado da morte para a vida, continuar vivendo da forma que vivia antes. A obra de Deus é completa.
Ele ressuscita. E Ele próprio santifica os seus filhos. Para finalizar, o Senhor prometeu levá-los de volta para Israel. O Senhor não abandonou o plano de ter um povo seu na terra que Ele escolheu. O povo que estava sem esperança, em terra estranha, exilado, no cativeiro, seria por Deus reconduzido para o seu lar, para a sua terra, para Israel, para a terra de Canaã. Voltariam a viver em Jerusalém, reconstruiria o templo, os muros, a cidade. Então a promessa do Senhor é de uma restauração completa, como o Senhor sempre faz. O Senhor nunca nos restaura pela metade. O trabalho, a obra do Senhor nunca acaba pela metade. A obra dele é completa, não é isso que a palavra nos garante? Que ele completa, que ele há de completar a obra que um dia iniciou em nossas vidas. Então, irmãos, a grande doutrina que nós temos nesse ponto do livro de Ezequiel é lições sobre avivamento. É verdade. O que estamos vendo hoje é a ação poderosa do Espírito Santo atuando através da pregação fiel da palavra de Deus para dar vida aos que estavam mortos. E sabemos que, infelizmente, esse é o estado de muitos de nós, muitos de nossos irmãos, muitos crentes hoje em dia, e até mesmo muitas igrejas hoje em dia estão em estado de morte, estão sequíssimos, como estava o povo de Israel. O estado de Israel estava, e a forma que Israel estava nos dias de Ezequiel, não é novidade na história. Séculos mais tarde, nós já passamos por isso aqui na última série de mensagem, o próprio Senhor Jesus enviando uma carta a uma de suas igrejas, a igreja de Sardes. O Senhor disse que aquela igreja tinha fama de igreja viva, mas ela estava morta. Morta. Sardes era pior do que o povo no exílio. O povo no exílio sabia que estava morto. A igreja de Sardes pensava que estava viva. O pior, todo mundo ao redor jurava que aquela igreja estava viva. Quem via o movimento que ela fazia, as programações, quem via o culto do lado daquela igreja, o tamanho, o volume, a obra que aquela igreja realizava, jurava que era uma igreja viva, mas para Deus, o Senhor da igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja que era viva só de fama, só no nome, porque na realidade ela estava morta, tão morta como Israel do exílio. A igreja da cidade de Éfeso é outro exemplo de um povo zeloso, avivado, bem pastoreado, mas que com o passar do tempo deixou o amor esfriar. O amor morreu na igreja de Éfeso. Que coisa estranha. Também foram repreendidos pelo Senhor. Dois exemplos de igrejas que ainda no primeiro século, irmãos, e a nossa ideia das igrejas do primeiro século é que eram igrejas vivas, né? Igrejas fortes. O nosso exemplo de igreja é sempre a igreja do primeiro século, as igrejas primitivas, mas aqui nós nos lembramos de dois exemplos de igrejas que ainda estavam no primeiro século, no nascimento da igreja cristã, mas que já careciam de avivamento. Sardes precisava ser avivada, Efésios precisava ser avivados. Como muitas igrejas durante toda a história necessitam de um avivamento, de uma visita do Senhor, de uma operação milagrosa de Deus para lhes dar de novo a vida, a vida. Igrejas cheias de gente, mas vazias de Deus. Ou pessoas cheias de atividade, mas vazias de Deus. Gente que aparentemente estavam cheias de vida, mas na verdade estão cheias de morte e de iniquidade. A mesma coisa que acontecia nos dias de Ezequiel. A mesma coisa que acontecia em Sardes, em Éfeso,
acontece até hoje nos nossos dias. Igrejas mortas, crentes mortos. Necessitando de quê? De um avivamento. Tudo que nós precisamos é de um avivamento. Mas hoje nós aprendemos que somente Deus e ninguém mais pode promover o avivamento. Você percebeu isso no livro de Ezequiel? Na visão de Ezequiel? Que todo trabalho é do Senhor? Olha o que diz no versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei. O Senhor não diz, eis que farão. Vocês farão, ou alguém fará. O Senhor não disse isso. O Senhor disse: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito. Todas as ações, tudo quem faz, tudo quem promove um avivamento é somente o Senhor. Ou seja, quem faria tudo, ou quem faz tudo para a igreja, é Deus. Do verso 12 a 14, os verbos todos apontam para o Senhor também. Do verso 12 a 14, a gente encontra o seguinte, ó: abrirei a vossa sepultura, farei sair dela, vos trarei a terra de Israel, porei em vós o meu espírito, vos estabelecerei na vossa própria terra. O verso 14 termina assim: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Eu buscando na internet alguns hinos que falassem sobre avivamento, alguma coisa assim, eu pesquisando, eu encontrei, num dos resultados da pesquisa, tem um resultado que é assim, ó: 20 músicas que trarão o avivamento em 2021. Oxe, assim, molezinha assim, só pegar essa música, cantar, pá. Hoje não está mais em moda não, mas um tempo atrás era comum a gente encontrar avivalistas. O homem não era pastor, não era pregador, não era evangelista, não era missionário, era avivalista. Ele era convidado para avivar a igreja. E o pior, avivava a igreja do jeito deles. Nós compreendemos, pelo que a Bíblia nos ensina, de que quem promove um avivamento, de onde vem o avivamento, quem agenda o avivamento, quem define o avivamento, é o Senhor. Tudo que nós podemos fazer é clamar, pedir, implorar. Podemos passar anos implorando por um avivamento, séculos implorando por um grande avivamento. O Senhor trará ou dará quando Ele quiser. Mas aprendemos também que só há avivamento se houver pregação fiel da palavra de Deus. Olha que dificuldade. Aqui nós temos um quadro desanimador, então, pois além de termos uma quantidade enorme de igrejas e crentes que pensam que estão vivos, o que se faz na maioria dos púlpitos não é pregação da palavra de Deus, infelizmente. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que está cada dia mais difícil encontrar púlpitos onde o que é pregado é a palavra de Deus. Existem psicólogos no púlpito, existem professores de escola no púlpito, existem terapeutas no púlpito, existem humoristas nos púlpitos, mas pregadores é escasso. Então, se nós temos um quadro de igrejas mortas, de pessoas mortas, e temos púlpitos fracos, mentirosos, homens incrédulos pregando nas igrejas, incrédulos, homens que não acreditam mais em milagres, em operação do Senhor, que olha para a Bíblia, para o texto bíblico com desconfiança, homens que abandonaram a Bíblia, lê um texto bíblico assim só para fingir que leu e começa a falar de outra coisa qualquer. O quadro é desolador, o quadro é desanimador.
Povo morto, igrejas mortas, homens e mulheres mortas e sem acesso à pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fazia diferente. O apóstolo Paulo, ele cria diferente. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha, para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem culto, como dizem, Paulo era um homem muito estudado. No entanto, ele chega no final do seu ministério com essa consciência tranquila de que ele não fez outra coisa para a igreja do Senhor, senão pregar com a autoridade do Espírito a palavra de Deus. Quem se convertia, digamos assim, nos cultos de Paulo, não era porque Paulo os persuadiu, foi porque o Espírito os persuadiu, através de uma pregação fiel. Nós aprendemos também hoje aqui que avivamento verdadeiro necessariamente resulta em mudança de vida. Estudando seriamente a história da igreja, desde o Antigo Testamento, passando pela igreja primitiva até os dias atuais, o que nós percebemos que uma das marcas principais de todo verdadeiro avivamento é o arrependimento. Todo avivamento genuíno foi marcado por um profundo arrependimento do povo ou da igreja. Primeira marca de um grande avivamento é se os pecadores estão se arrependendo, se os crentes, se os membros da igreja estão tendo uma noção maior do seu quadro de pecado e se envergonhando dos seus pecados diante do Deus Santo. A primeira marca do avivamento. Na verdade, estudiosos dizem que há duas marcas que acompanhou todos os avivamentos: arrependimento com mudança de vida e o evangelismo, a pregação do evangelho. Todo avivamento resultava em pessoas transformadas, em mais missionários e evangelistas nesse mundo. Então, o que marca um verdadeiro avivamento não é necessariamente o barulho, o choro, as músicas, não. Uma igreja avivada é uma igreja que está mudando de atitude, mudando suas ações, mudando suas práticas, se livrando do pecado, se levantando como servos de Deus. Isso que é uma igreja avivada. O grande evangelista Billy Graham, que já dorme no Senhor, ele disse que avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir ao Calvário com um grande choro. Segundo Billy Graham, isso é avivamento. Ele ainda disse que todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Somente na nossa cabeça que avivamento é ficar cantando música até parar, até morrer. É ficar tendo sensações estranhas, somente na nossa cabeça que é isso. Isso nunca aconteceu na história da igreja. Dr. Russell Shedd também dorme no Senhor. Ele disse que avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento. Isso nós compreendemos que aconteceu exatamente lá no episódio de Ezequiel. Aconteceu nos avivamentos históricos no Antigo Testamento e no Novo. Sempre foi assim. Uma visitação do Senhor marcava os homens com profunda piedade, esse senso de pecado, vergonha pelos próprios pecados e mudança de vida. Então, resumindo, as lições do texto de Ezequiel que lemos hoje é que somente Deus e ninguém mais pode promover um avivamento. Só há avivamento se houver pregação fiel da palavra de Deus. E, por fim, avivamento verdadeiro necessariamente resulta em mudança de vida.
É isso que a gente aprende com Ezequiel 37. Mas Ezequiel 37 também tem evangelho, graças a Deus. Ezequiel 37, a visão do vale dos ossos secos, aponta para o evangelho, pois segundo as escrituras, todos nós um dia estávamos mortos em um estado irremediável, e o nosso estado, a nossa condição era também a condição dos ossos no vale dos ossos secos. Todos nós já estivemos naquela condição. O apóstolo Paulo fala disso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, olha o que Paulo disse. Efésios 2, de 1 ao 5. Ele vos deu vida. Paulo está falando para a igreja. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós lá no vale dos ossos secos, mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Houve uma vez, nós não nos lembramos disso ao certo, né? Mas houve um momento em nossa vida que nós ouvimos um grito ordenando que voltássemos à vida, nossa sepultura foi aberta e nós fomos arrancados dela pelas mãos poderosas de Deus. Nós não poderíamos nos ressuscitar, nós não poderíamos mudar o nosso estado, sequer sabíamos que estávamos mortos, não poderíamos nos arrepender dos nossos pecados, não poderíamos. Nos arrependemos depois que o Senhor tocou em nós, nos ressuscitou e tirou de nós a cegueira, a surdez. Então compreendemos que nós éramos pecadores, nos envergonhamos do pecado, mas preste atenção, a primeira ação foi de Deus em nossas vidas. Colossenses capítulo 2, olha o que diz, preste atenção. Colossenses 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas transgressões, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E por fim, uma palavra do próprio Cristo em João 10:10. João 10:10, o próprio Senhor Jesus falou assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero finalizar com uma aplicação pessoal para dois tipos de pessoas. Primeiro, para os desesperançosos, aqueles que não têm mais esperança. Aqueles que chegaram à conclusão de que a sua situação é irremediável. O Senhor muda essa situação. Só Deus pode mudar. E a segunda aplicação são para os mortos em pecados. Se você ainda está afundado em seus pecados, de repente hoje é o dia que o Senhor está te chamando a ressuscitar, abrindo a sua cova e te arrancando dela definitivamente. O desafio, os irmãos, o desafio da palavra do Senhor para cada um de nós é um desafio de arrependimento. Que venhamos todos nos arrepender de esquecer de Deus ou perder a nossa esperança nos dias de maiores angústias, como se não houvesse um Deus no céu zelando por nossas vidas. E venhamos nos arrepender de todos os momentos que nós esquecemos que servimos um poderoso, soberano Deus e dá vida a mortos, se Ele quiser. Amém? Curve sua cabeça.
Senhor Deus, nós queremos, em primeiro lugar, nos arrepender, Senhor. Envergonhado nós somos de todas as vezes que nós acreditamos que as circunstâncias eram irremediáveis e que as dificuldades dessa história tocaram em nossa fé, nos fazendo duvidar do teu agir, do teu poder. Nos perdoe, Senhor. Que a palavra de hoje, que a visão que o nosso irmão Ezequiel teve há tantos anos atrás, venha aquecer o nosso coração para a realidade de que o Senhor ainda domina sobre todas as coisas e é poderoso para agir quando quiser, fazendo o que quiser, ainda que aos nossos olhos seja impossível. Pai amado, tem misericórdia de nós. Agora, Deus, nós nos entregamos também esse culto que acabamos de realizar. Receba o nosso culto como fruto de corações gratos a Ti e nos conduz agora para o nosso lar, debaixo de Tua proteção, ó Pai. Nos dê um final de domingo abençoado em Tua presença e uma semana também abençoada com a Tua presença, ó Deus. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor seja derramada sobre toda a sua história, sua existência. Que o amor de Deus seja derramado também na sua vida. E que a unção do Espírito Santo venha sobre ti, sua casa, sua família, sua história, promovendo um verdadeiro milagre. Em nome de Jesus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus.